prosperidade espiritual, salvação. Eu falei lá acerca da salvação e a vida eterna é dada para todos, lembra? Então, só que é o seguinte, a salvação ela é dada para todos, só que dentro desse processo de salvação aí, não é inevitável você não encontrar na Bíblia sobre predestinação. O que seria predestinação? Predestinação é aqueles que foram predestinados, né? Eu já dei um estudo a respeito disso daí uma vez. Como assim predestinados? Aí quer ver? Vamos ler, Romanos 8, capítulo 8, versículo 29 e 30. Que é assim, dentro das igrejas, da teologia cristã, né, existem duas linhas de pensamento. A linha arminiana e a linha calvinista. Dentro da linha calvinista, o que se acredita na linha calvinista? Acredita na predestinação. Mas como assim predestinação? Uns são predestinados a ser salvos e outros são predestinados à perdição. Tá? Daí, se fosse dessa maneira, não existiria livre-arbítrio, cara. Você imagine só que você é uma pessoa que tenta ser uma pessoa melhor a cada dia, né? Crê em Deus, mas você foi predestinado à perdição. Imagine, Tiagão. Tiagão está aí, passa se esforçando, mas ele foi predestinado à perdição. Aí o cara morre e vai pro inferno, sofre a morte eterna, tá? Isso é a linha calvinista que acredita. Na linha arminiana, acredita-se na salvação pela graça, mas você também tem que fazer algo para ser salvo. Vamos dar um exemplo. A salvação é pela graça em Jesus Cristo, só que você tem que batizar, né, aceitar Jesus, tomar a Santa Ceia, fazer todos os procedimentos que a religião ela te propõe. Então nenhuma das linhas estão corretas, tá? Só que dentro da estrutura da Bíblia existe a predestinação. Mas como funciona essa predestinação? Do nosso ponto de vista, a linha calvinista está errada. A predestinação não é para a salvação, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna, tá? Entenda isso. O que seria uma predestinação? Então, vou explicar. A predestinação não é para a morte eterna, nem para a vida eterna. Então vamos ler aí, Romanos 8, 29 e 30. Está escrito assim, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também o chamou. E aos que o chamou, esses também justificou. E os que justificou, esses também glorificou. Tá? Então você pega aqui no texto, aqui, não está falando de vida eterna e nem de morte eterna. Está escrito, sabemos, porque os que dantes conheceu, também o predestinou. Então Deus, ele não está ligado ao espaço-tempo, ele está fora do espaço-tempo. Então vamos dar um exemplo, Deus me conhecia antes de eu nascer, ele já sabia que eu ia estar aqui hoje, tá? Então Deus, como ele está fora do espaço-tempo, ele, vamos dizer assim, ele nos predestina, não que você perca o livre-arbítrio, mas ele conhecendo o seu coração, vamos dar um exemplo aí, Deus conhecendo o seu coração, ele sabe onde ele pode contar com você, tá entendendo? Vamos dar um exemplo, o cara procura aí um despertar espiritual, procura uma mudança de vida, procura uma transformação, ser uma nova criatura. O que acontece? Deus, antes dele nascer, já sabia isso, né? E Deus agora vai agir em cima dessa disposição do coração da pessoa, tá? Você pega na escritura duas linhas, né? Na verdade são três linhas, né? A linha do quê? Do crescimento da igreja. O que é a igreja? Segundo a escritura, não é uma organização, a igreja é o corpo de Cristo, ao qual Jesus, o próprio Jesus, ele fala que ele é a pedra de esquina. O que é a pedra de esquina? Era o alicerce que era feito, né? Na antiguidade os caras não faziam o alicerce lá com ferro, com concreto. Como que era o alicerce?
Eram pedras a qual eles testavam, né, a força dela, a resistência dela, e eles usavam ela como coluna, como broca. Né? Então era chamado o quê? De pedra de esquina, porque era ela que sustentava toda a construção. Quando Jesus ele questiona quem falavam que ele era, e os discípulos começam ali, um fala que você é Elias, outro fala que você é não sei o quem, que voltou, João Batista. Jesus fala assim, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro fala assim, tu és o Filho de Deus. E daí ele fala para Pedro assim, não foi carne e sangue que te revelasse, mas foi o meu Pai. E tu és Pedro. Quando ele fala Pedro, a palavra ali no original é Petros, que significa um estilhaço de pedra. Ele fala assim para Pedro, você é um estilhaço dessa pedra. Né? E sobre esta pedra, ele já não está falando para Pedro, mas sobre esta pedra, que é ele, a pedra que os construtores rejeitaram, eu construirei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá? Então Jesus está falando que ele é a pedra de esquina e que nós somos pedras dessa construção que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Tá? Então, há uma linha dentro da Escritura que é o quê? A linha da mente crística. Ou seja, aquele que quer viver segundo a vontade de Deus e que quer ter a mente de Cristo. E essa linha pega até antes de Cristo, tá? Depois eu posso explicar melhor isso aí. Mas ela começa lá em Abraão. Quando Abraão é chamado a sair da sua terra. E ele começa a obedecer a Deus, mesmo sem conhecer. Mesmo sem saber para onde ia. Mas ali em Jesus começa agora a edificação da igreja. Tá? E essa edificação, o que é? Daí Paulo fala que nós somos o corpo de Cristo, que cada um é um membro. Todos têm uma utilidade dentro desse corpo. Tá? Mas que Cristo ele é a cabeça. Ou seja, não é a nossa cabeça, não a cabeça em si, né, mas o nosso cérebro que manda a mensagem. Se eu quero pegar um copo d'água, o meu cérebro ele manda, mas se eu não tiver mão, eu consigo pegar? Não. É que é tão automático que a gente não percebe, não é? Você vai tomar uma água, automaticamente você faz. Mas para isso, o seu cérebro mandou mensagem para o seu corpo. Tá? Então, quando Paulo fala assim que ele é a cabeça e nós somos o corpo, é nessa intenção. Do que? De que ele é a cabeça, ele é o primogênito. Tá? Ele é o protótipo ali do que nós devemos ser. Então, se eu estiver ligado com Cristo, automaticamente, sem eu perceber, eu não preciso falar para minha mão assim, mão, pega o copo d'água. Mão, pega o garfo. Mão, pega, não. Pé, vai até lá. Eu preciso falar? Não. Por quê? Porque ele está ligado com o meu cérebro, com a minha mente, com a minha cabeça. Então eu faço automático. Então o ser corpo de Cristo, não é que Cristo precisa ficar você mandando você fazer toda hora o que você tem que fazer. É que você vai estar numa intimidade tão grande com Ele, que você vai ter a mente dele e você vai fazer sem perceber, automaticamente, ou seja, é orgânico. Tá? Mas isso é para quem? É para aqueles que se renderam, ou seja, para a igreja. Para o corpo de Cristo, aqueles que querem ter comunhão uns com os outros e servir uns aos outros, independente da sua religião. Por um outro lado, essa é a mente crística, tá? A formação da igreja. Por um outro lado, há a mente anticrística, que também está desde o começo da história, que são pessoas o quê? Que se voltam contra Deus. E daí você vê a evolução desse tipo de mente. Lembra que eu ensinei que a serpente lá do Jardim do Éden era o egocentrismo do homem? Aí você vê lá em Gênesis uma serpente. Lá em Apocalipse, você vai ver o quê? Um grande dragão, que era a antiga serpente, está escrito lá. Ou seja, é um estado de mente que começou também pequenininho e foi aumentando. Assim como o império de Cristo, ou o império da luz, foi crescendo ao longo da história, começou em Jesus. E hoje nós temos milhares de pessoas, assim também o império das trevas começou lá em Lúcifer, vamos dizer assim, e hoje há milhões de pessoas. Tá? Então tem essas duas linhas de pensamento, a mente crística e a mente anticrística. E há aqueles que são neutros, o cara não conhece o evangelho, quando conhece é meia boca, né? Ou não conhece nada, ou segue uma outra religião, tá? Que também não tem importância nenhuma, não influencia na vida eterna. Tá? Só que assim,
quando findar a história, essa predestinação é o quê? É o corpo de Cristo, ao qual Cristo pode contar aqui na terra, está entendendo? Dá para entender isso aí? Ou não? Sim. Dá? Certeza? Tá ficando claro para vocês? Se não tiver, eu tento explicar de uma forma melhor. É assim. Então você vai estar numa disposição de coração com Deus, ao qual você vai querer renunciar a sua vida para fazer a vontade de Deus. Então isso significa que você é parte do corpo de Cristo. Tá? Quando você quer viver segundo o amor, você é parte do corpo de Cristo. Porque você já está abrindo mão da sua vida para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é essa, que nós nos amemos uns aos outros? Então, quando eu faço isso, eu estou servindo a Deus, tá? Não tem a ver com religião, com dogma, não tem nada a ver com isso, tá? Então, isso é ser corpo de Cristo, tá? E Deus, Ele sabe aqueles que de antemão, Ele já sabia esses que fariam parte do corpo de Cristo e os que não fariam, tá? Mas isso não influencia na vida eterna, tá? Foque isso na sua mente. Isso não influencia na vida eterna. Falar. Ô Felipe, eu peguei no meio, não sei o conteúdo aí, mas assim, e o cara que ele é ateu, cara, mas ele anda perfeito, ele anda até mais certo do que um monte de cristão, de temente a Deus aí. Ele é reconhecido por Deus como um seu filho? É. Porque mesmo assim, ele não. Porque assim, ó, mas ele não acreditando. Para ele ser um ateu, provavelmente porque ele não conhece a Deus. Todo mundo é filho de Deus, né? Todo mundo. Provavelmente ele não conhece a Deus, né? Você pega pessoas excelentes aí na história que eram ateus e eram ótimas pessoas, que viviam segundo o amor. Então, sem ele saber, o Deus é o próprio amor. Ele vivia segundo a vontade de Deus. Embora ele não compreendesse como é esse Deus, e a gente também não compreende, porque a nossa mente é limitada. Então, e por isso ele não entende, não quer acreditar porque está fora da nossa... Sim, por não compreender, ele fala, não consigo acreditar. Não consegue. Então, é esse tipo de coisa, tá? Então tem lá a formação do império das trevas e a formação da igreja. E aqueles que estão no meio, que não vai nem... Não quer seguir não tem nem uma mente anticrística e nem uma mente crística. Tá? Ou seja, ele é um ignorante no meio da... Então tem as 3 linhas ali de pensamento. Tá? Tem essas 3 linhas. Pode falar. Na linha no meio, não caberia o ateu. Também. Na linha no meio? Sim. Poderia ser o ateu. Sim. Tá? Por quê? Ainda tem uma passagem lá que Paulo fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então assim, ó... Deus, ele é a verdade, mas o meu entendimento acerca de Deus é relativo ao seu. Lembra que eu falei ontem que a gente pinta um Deus segundo aquilo que a gente tem no nosso coração, segundo a nossa mente? Tá? Então o Deus que eu enxergo, às vezes não é o Deus que você enxerga. Embora se eu olhar para Jesus, eu vou ver a verdade acerca de Deus, o caráter de Deus. Mas na minha mente, se eu não olhar para Jesus, eu crio um Deus e você cria um Deus diferente. Vamos dar um exemplo. Eu sou um ateu acerca do Deus da igreja evangélica, acerca do Deus do catolicismo, acerca do Deus do Islã. Eu sou um ateu. Se você pensar desse jeito, é verdade mesmo. Você tem um conhecimento. Sim. Porque assim, não que eu não tenho conhecimento, mas esse Deus que eles pregam, eu não acredito. Então eu sou um ateu acerca desse Deus. Tá entendendo? Mas se o Deus que você acredita é o Jesus Cristo, que é o que você prega no Novo Testamento, como que não pode, como não é o mesmo Deus deles, que eles acreditam também em Jesus? Jesus, para eles é Jesus. Para a Igreja Católica já é o Jesus que morreu na cruz. Para a Igreja Evangélica já é o Jesus que ressuscitou, né? O seu Jesus é o mesmo Jesus da Igreja Evangélica. Então, é o mesmo Jesus. Só que assim, em caráter, a forma do Jesus que eu acredito é diferente. Porque a forma do Jesus que a igreja evangélica prega é aquela forma que ele te salva, mas você tem que fazer isso e aquilo. Isso na linha arminiana, para você ser salvo, senão você vai para o inferno. Na linha calvinista, o mesmo Jesus que está na Bíblia.
Se ele te elegeu para ser salvo, você é salvo. Se ele te elegeu para ir para o inferno, você vai para o inferno, independente do seu comportamento. Você tem alguns pontos de vista em Sim. questão a isso. Então, não quer dizer que seja ateu. Não, certo? eu estou falando assim que se o Deus que eles acreditam tem esse caráter, então eu sou ateu acerca desse Deus. Ah, entendi. É a mesma coisa você pegar um muçulmano e for falar para ele que Jesus é Deus, ele não vai acreditar, ele não acredita, ele acredita que Jesus é um profeta. Então, ele, querendo ou não, ele é um ateu acerca desse Deus que eu acredito. Tá entendendo? Dá para entender? Tá? Sim, tô. Entendeu? Então vamos lá. Então tem essas 3 linhas aí, tá? A linha da igreja, a linha do anticristo, né? E a linha daqueles que estão ali ignorantes no meio de tudo isso. Tá? Às vezes por ignorância mesmo mental, às vezes por falta da informação, às vezes por não entenderem, tá? Tem tudo isso aí. E Deus, cara, conhece o coração de cada um, e o pensamento, e os traumas de cada um também. Tá? Porque muita gente, a maioria dos ateus, na verdade eles têm uma bronca de Deus, não é nem que eles, eu não acredito porque você pega um ateu para conversar, você vê que o argumento dele é tentar provar que Deus é ruim. Ele vai pegar um monte de texto do Antigo Testamento para tentar provar que Deus é ruim. Ele fala, Deus não existe. se Deus é ruim, então ele não existe. Tá entendendo? Então o argumento é esse. Aí vamos lá para a gente tentar entrar aí no galardão. E daí o que acontece? Essa igreja, o corpo de Cristo, qual é a responsabilidade dela aqui na terra? O apóstolo Pedro fala lá, vós sois uma nação sacerdotal, o corpo de Cristo, né? Então a nossa missão o que é? Eu conheci a Deus, e agora a minha missão o que é? Levar Deus às pessoas, ou seja, construir essa ponte, ser um pontífice entre Deus e os homens. O nosso papel como igreja é esse, tá? E daí, quando acontecer lá o arrebatamento e chegar ao fim de tudo, lá na vida eterna, como vai ser? Primeiro, cara, não dá para você saber como vai ser, porque não aconteceu ainda. A gente tem alguns vestígios na Bíblia aqui do que vai acontecer, tá? Eu acredito assim, quando você pega lá em Apocalipse, quer ver? Vamos ler um pouco aí. Deixa eu achar aqui, Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2. Deixa eu achar o versículo. Apocalipse. O livro que a turma tem medo. Não é a mesma. Ó, 2 e 10. São 7 igrejas, são 7 cartas que o anjo está escrevendo, o João está escrevendo, né? Mandando a mensagem através de João para as igrejas. Tá? E nessas cartas vai falar aí acerca dos cristãos vencedores. Quem são esses cristãos vencedores? São aqueles que abriram mão da sua vida para viver segundo a vontade de Deus. Ou seja, são aqueles que realmente fazem parte do corpo de Cristo. Esses são os cristãos vencedores que está escrito aqui, tá? Filipe 2, capítulo 2, qual? 2, deixa eu achar aqui. Desculpa. O 11. 10 e 11? 2 e 11. O 2 e o 11. Está escrito assim, ó, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? Lembra que eu expliquei? Não é a morte eterna? Está lá a primeira morte, o que é? O desligamento do corpo com o espírito, e com a psique, com a alma, certo? A segunda morte, o que é? É a eliminação. A segunda morte, o que é? Deus, ele não é essa fonte de vida. A segunda morte é você por rejeitar, cara. Para você sofrer a morte eterna, você tem que querer com força, tá? Não é assim, o cara assistiu futebol, foi pro inferno, perdeu a vida eterna, tá? Isso é besteira, cara, da religião. O cara não comeu lá um pedacinho de pão, tomou um golinho de vinho. O cara não participou do batismo na água, ele sofreu a morte eterna. Cara, não é assim, mano. Tá? Então a morte eterna o que é? É o cara, Deus,
Ele quer salvar de todas as maneiras, mano. Ele quer que pai que não vai querer salvar o seu filho? Fale para mim. Isso nós que somos ruins. Agora você imagine Deus, que é um amor sincero, um amor incondicional. Então Deus vai fazer de tudo para quê? Para que o cara seja salvo. Só que a pessoa tem o livre-arbítrio. Então ela pode escolher a morte eterna ao invés da vida eterna. E ela escolhendo a morte eterna, ela vai ser desligada de Deus, onde ela vai deixar de existir. Tá? Não vai ter caldeirão de fogo eterno não, tá? Vamos achar outra passagem aqui, quer ver? No capítulo 2 mesmo, e no versículo 17. Essa é uma carta para outra igreja. Está escrito assim, ó: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Cara, tudo isso aqui é parte do galardão, tá? Isso aqui são para os cristãos vencedores. Aqueles lá que estão na linha neutra e no anticristo lá, eles não vão usufruir disso aqui. Eles vão herdar a vida eterna, se eles quiserem. Mas eles não vão usufruir disso. Essa pedrinha branca, você vê que significado? É um significado besta. Né? Se você for lá, que valor tem uma pedrinha branca? Ó, uma pedra branca com um novo nome. E ninguém vai conhecer senão ele mesmo. Ou seja, quando Deus está falando dessa recompensa, quando a gente fala de galardão, o que a gente pensa? Vou fazer uma poupança com Deus. Não é assim? Vou fazer umas boas obras aqui na terra, aí eu pego aquela passagem, não juntei esse tesouro na terra, juntei esse tesouro no céu. Né? Daí a gente, no nosso egocentrismo, o que a gente fala? Eu vou fazer uma poupança lá com Deus, eu vou fazer boas obras aqui na terra, para quando eu for para o céu, né, eu ter um galardão bacana lá, uma coroa da hora, para todo mundo ver a minha autoridade, para todo mundo ver que eu fui uma pessoa boa. Cara, isso faz parte do coração do homem. Tá? Mas quando você vem aqui para a Escritura, você vê uma pedrinha branca com um novo nome. Ninguém vai conhecer senão o cara. Né? Tá falando o quê? Será que está falando do nome de verdade? Será que está falando de uma pedra literal? Ou será que está falando de algo íntimo dele com Deus? Então o galardão, filho, não tem a ver com status, não tem a ver com recompensa, nem com poupança que a gente pode fazer com Deus. Tem a ver com o nível de intimidade que teremos com Deus. O nível de conhecimento que teremos com Deus. Né? É inimaginável, mas na minha mente viajante, eu fico imaginando o quê? Que vai, após ali o término de tudo ali, da história, da redenção, né? Muitos daqueles que eram anticristos e dos ignorantes dessas duas linhas de pensamento, né? Eles vão ser salvos e usufruir da vida eterna. E nesse reino, a qual eles vão usufruir da vida eterna, Deus vai governar e vai ser um reino justo. Um reino onde o mal não vai existir. E os cristãos vencedores, eles governarão com Cristo. Tá? Eles vão governar com Cristo, mas governar em que sentido? Lembra que eu falei ontem? Qual é o sentido de governar com Cristo? Servir. Servir aqueles que vão precisar. Ou seja, nós vamos ser esse pontífice entre eles e Deus. Tá? Dá para entender? Essa é a minha linha de pensamento, tá, irmão? Vamos achar aqui mais um aqui, ó. Ó que legal, aqui no capítulo 2, versículo 26, ó. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Que nações? É sinal que vai ter nações a serem governadas, tá? E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você pegar lá em Jeremias,
que acontece com Jeremias lá quando ele vai lá na casa do oleiro? Alguém lembra essa passagem aí? Tá lá o oleiro lá fazendo um vaso lá e o vaso deu ruim, mano. Ficou com as trincas, ficou paião o vaso. Achou? Daí o que ele faz? Ele quebra De novo. e começa a moldar de novo. Não é isso que ele faz? E Deus fala para Jeremias assim, ó, por acaso não posso fazer eu assim também com a nação de Israel? Né? Então você pega essa passagem aqui, ó, se você linkar ela lá em Jeremias, tá? Esses que governarão com Cristo, eles farão o quê? Felipe, processo. Tranquilo, filho. O que nós vamos fazer? Esses que governarão com Cristo vai ter o papel do quê? De servir eles para quê? Para que eles venham conhecer o verdadeiro caráter de Deus. Lembrando que eles vão usufruir da vida eterna meio que no susto, assim. Como assim no susto? Ó, tá lá em Apocalipse, eu não me recordo a passagem, que na grande tribulação, né, vai passar um anjo anunciando. Esse anjo vai começar a anunciar. Eu creio que não é um anjo literal que vai passar voando e falando, ó, adora o Senhor, tá? Para você ser salvo. Eu creio que mediante tantas circunstâncias ruins que vai estar acontecendo, as pessoas vão entender que elas precisam de um Salvador. E por isso elas serão salvas. Mas lembra que eu falei ontem que o ser humano ele é a consciência? Então, embora houve um arrependimento nele ali, ele foi salvo, começou a usufruir da vida eterna, a consciência dele ainda está toda deturpada acerca de Deus. E esses que fazem parte da igreja, que já têm uma experiência maior com Deus, não que eles conheçam a Deus 100%, que é impossível. No meu ponto de vista, a gente vai passar eternidade e nunca vai conhecer a Deus 100%, porque Ele não é finito, né? E nós somos. Então, a gente vai ser esse representante para eles acerca de Deus. Né? Ou seja, nós vamos fazer esse papel de uma desconstrução da consciência deles acerca de Deus e uma reconstrução, assim como Jeremias viu lá o oleiro quebrando o vaso que estava ruim e fazendo de novo. Deu para entender? Então esse governar com Cristo, tá, não é mandar. Muito pelo contrário, você vai pegar Jesus falando assim, ó, vocês veem os governadores da terra, eles mandam e os outros obedecem, ou seja, eles são servidos pelo povo, mas no reino do céu é diferente. Aquele que quiser ser o maior, ele vai ter que servir, vai ter que ser o menor. Ele não vai ser servido, ele vai servir, tá? Aí você deve estar pensando assim, pô, mas eu não quero esse galardão, não. Vamos achar outro aqui, ó. Capítulo 3, versículo 5. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Tá? É bom vocês lerem esses dois capítulos inteiros. Qual que é os dois, Felipe? É o Apocalipse, o capítulo 2 e o 3 inteiro. Né? Porque são 7 cartas, eu estou lendo só os finalzinhos delas, para vocês, para a gente entender um pouco acerca do galardão, tá? Então tá assim, ó, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai que está no céu, e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao 12, 3 e 12. Ao que vencer, eu farei coluna no templo de Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Deixa eu ver se tem mais uma. Aqui, ó, 21. Ao que vencer, essa é a que mais enche nossos olhos. Ao que vencer, lhe darei, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no céu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Ou seja, daí o cidadão ele acha que ele vai sentar lá, que vai ter um trono lá no céu, né? E todas as pessoas inferiores lá embaixo e o trono aqui em cima. E o cara ele acha que ele vai sentar lá e ele vai ficar, né, do lado de Jesus lá mandando.
Daí você pega uma passagem que tem também, ao qual a mãe de Tiago e João chega para Jesus e fala assim: Senhor, quando estabeleceres o seu reino aqui na terra, né, permita que o meu filho, um sente à tua direita e um à tua esquerda. E Jesus fala assim: por acaso eles podem beber do cálice que eu vou beber? Né, certamente eles beberão, ou seja, na forma da morte, seria uma morte sofrida, né, um mártir. Mas essas coisas cabem ao meu Pai. Tá? Mas aquele que quiser ser o maior, daí vem aquele negócio de novo. Tem que ser o menor. Então não tem a ver com sentar no trono, não tem a ver com mandar, tem a ver com servir. Tá? O reino de Deus vai ser esse servir. Tá? Então o galardão, que às vezes a gente acha que é uma poupança, cara, como o Celso questionou ontem, e nos parece injusto, a vida eterna, ela é essa moeda da parábola lá. Tá? Temos que chegou primeiro, trabalhou o dia inteiro, os que chegou na metade, trabalhou um pouco só, e uns que chegou faltando uma hora para acabar o turno e ganhou a moeda, a vida eterna. Mas o galardão, ele vai ser para quem? Ele vai ser para o corpo de Cristo. Agora, esse galardão não é nada físico, cara, não é ouro, não é status. Esse galardão, no meu ponto de vista, o que é? A honra de você, ao invés de assentar no trono com Jesus Cristo lá, que nem a gente imagina, mas a autoridade que Ele vai nos dar. E não para mandar em pessoas, mas para servir. Porque, pare para pensar. O abrir mão aqui na terra, o seguir a Cristo aqui, ou você desenvolver uma espiritualidade aqui na terra, vamos para os 12 passos. Qual é o 12º passo? Pegar a mensagem ao para que fez as fatos. Tendo experimentado o despertar espiritual. E daí? Quem lembra? Fala, Bruno. Como resultado desses passos, procuramos levar essa mensagem ao outro adicto e praticar esse princípio em todas as nossas atividades. Então vamos lá. O cara tem um despertar espiritual, o que ele começa a fazer? Praticar os passos. Aí você pega lá o 10º passo. Vou fazer um inventário moral do meu comportamento. Se eu tiver feito alguma coisa errada, eu vou corrigir. Se eu errei, eu vou corrigir. Se eu faltei com respeito, eu vou pedir perdão. Se eu falhei, eu vou tentar arrumar aqui na onde eu falhei. Aí o 11º passo, contato consciente com Deus. 12º passo, levar a mensagem. O que é esse levar a mensagem? Será que é eu ficar pregando aqui? Ou será que Jesus ele só ficou pregando lá, ele subiu na pedra lá e ficou lá 3 anos e meio, só foi isso que ele fez? Não, o que ele fez? Esse é meu corpo. Tá? E eu estou repartindo o meu corpo com vocês, eu estou me dividindo com vocês. Por isso que ele pegou os 12 apóstolos e tudo, né? E cada um teve um chamado específico, né? Como corpo de Deus, né? Ele formou o corpo, né? Ele começou ali a estrutura do corpo de Cristo através dos apóstolos, né? O princípio é ele, depois foi crescendo, tá? Então, esse galardão que eu aprendi o galardão como uma poupança, realmente. Eu aprendi o galardão assim como algo assim que eu ia receber na vida eterna. E lembrando que esse negócio, cara, de céu, inferno, o céu é lá em cima, com certeza o céu é lá em cima, né? Mas o céu, a qual está escrito na Escritura, que está lá falando acerca de Deus, está falando uma linguagem simples para as pessoas da época entenderem. Mas não é o céu. Quando o astronauta ele vai até a Lua, os caras mandam robô lá em Marte, não chega. Onde que está Deus? Onde que está as potestades nas regiões celestiais? É porque existem vários tipos de céu, né? Sim, agora quando está falando ali são o quê? Dimensões. Tá? São dimensões, não é o espaço físico. Está falando de dimensão. A dimensão espiritual é uma dimensão diferente da dimensão física. Entendeu? Então quando está falando lá do céu, aquele negócio, você imagina se João, ele tivesse as visões lá do livro do Apocalipse, ele começasse a falar assim, porque em tal dimensão
né? Deus ele é espírito e eu não consegui ver Deus, porque ele é espírito, né? Porque ele é imenso, porque ele é grande. Alguém acreditar na conversa de João? E daí João usa lá, ele fala assim, ó, eu vi um trono, e no trono estava que nem se fosse uma pedra de jaspe que brilhava. Ele está falando acerca de Deus. E daí eu também vi um cordeiro com 7 olhos, tudo arrebentado lá, sangrando. E ele está falando de quem? De Jesus. Jesus é um cordeiro, literalmente ali, com 7 olhos e com... Está lá no céu sangrando? Não está. Mas ele estava tentando explicar aquilo que ele estava vendo, aquela visão que ele estava tendo, ele estava tentando explicar da maneira que ele compreendia. Hoje a gente consegue entender que a obra de Cristo, que é espiritual, vamos dar um exemplo aí, dentro da igreja adventista, a doutrina lá da expiação, que eles acreditam que tal ano Jesus entrou no Santo do Santo lá no céu, e ele está fazendo expiação pelos pecados. Daí você fica imaginando, mano, um tabernáculo lá no céu, igual o templo de Salomão, e Jesus entrando lá e fazendo expiação dos pecados, pegando todos os pecados do Celso lá, ó, eu perdoo os pecados aqui. Aí pega o meu lá, pôs o pergaminho, vai uns 8 quilômetros de pergaminho, só de pecado. Daí começa lá, não, vou perdoar esse pecado aqui. Cara, a obra de Cristo, que simboliza o perdão de Deus para com o homem, ela é eterna. É por isso que o escritor de Hebreus ele fala assim, que esse sacrifício ele foi feito uma vez só. Ou seja, é espiritual, cara. Deus não está lá dentro de um templo, lá no céu, lendo os seus pecados lá e falando, esse eu vou perdoar. Esse eu não vou perdoar. É muito físico isso, é muito limitado. E quando você acha passagem assim na Bíblia, é porque para a pessoa compreender. Mas no julgamento final vai ter algumas coisas que eu acredito que se você fez de grave na terra vai ser apontado para você, não os seus pecados, é alguma coisa muito que você, de repente, sei lá, matou. Então, vai ter uma cobrança de Deus, né? Eu não creio, mano, Todo assim. mundo vai ter julgamento. Eu não creio dessa maneira, entendeu? Vamos dar um exemplo lá. Tá lá o livro das obras, lá, vai julgar o Newton. Newton já até fez assim. Aí o Deus vai falar, daí você está lá sentado com Deus, né? E Deus vai falar assim, ô anjo Gabriel, pega lá o livro da vida do Milton. Aí vem lá o Gabriel, puta do livrão. Nem para ter um pendrive lá no céu não tem, é um livro da vida. Vai lá com aquele puta daquele livrão aí. Quando eu era pequeno, quando falavam acerca disso, você imagina que eu imaginava assim um telão. Eu também. E todo mundo naquela fila para ser julgado, assim, pareceram todas as porcarias que eu fiz lá no telão para todo mundo ver. Vídeo, né? Te mostrando. Se for assim, tomara que eu não conheça ninguém na fila que eu tô lá. Eu não vou passar tanta vergonha. Mas acho que todo mundo iria passar vergonha, né? Todo mundo é pecador, todo mundo é igual. Às vezes eu ia ver o cara que tá na minha frente e falar, mas pelo menos isso aí eu não fiz. Mas é assim, eu creio, como é espiritual, eu creio que não vai ter esse julgamento assim, de você de cara com Deus e Deus julgar, pegar lá os seus pecados eu creio que vai ser algo na consciência, cara. Até esse processo de inferno, que eu acredito, esse estágio, eu creio que vai entrar muito disso. Eu creio que vai ser assim, um confronto, a justiça de Deus com o seu senso de justiça. Está entendendo? Porque assim, o que pode levar uma pessoa a passar por esse estágio de inferno? Daí se você pegar os contextos da Escritura, os contextos é sempre o quê? Falta de perdão, falta de amor, tá? E daí eu creio assim que nesse estágio vai ser confrontado assim, as coisas que eu fiz de errado e que Deus me perdoou, e as coisas que fizeram de errado contra mim e eu não quero liberar perdão. Ressentimento que ficou dentro de você. Tá entendendo? E quando a pessoa entender que ela também foi perdoada, por isso que a parábola lá que Jesus fala acerca do inferno,
ele fala assim, ó, tinha um cara que devia tanto, que era uma fortuna, devia para o rei. E tinha outro que devia para ele um pouquinho só. E daí o rei vai e perdoa ele. Porque naquela época como que era? Se o cara devia lá um dinheiro e ele não tinha dinheiro para pagar, ele ia preso, a família dele ia escrava, a mulher dele virava prostituta. Tá? Então daí o rei faz o quê? Vai e perdoa ele. Quando ele sai lá do palácio do rei, ele encontra um cara que devia 100 reais para ele. Vamos colocar assim no valor nosso. Ele devia 10 mil, o cara devia 100. Daí ele encontra com o cara e ele faz o que com o cara? Desce o cacete no cara e quer entregar o cara para ser preso. E daí os amigos do rei vão lá e falam o que aconteceu. Daí o rei fala assim, você não perdoou? Eu acabei de te perdoar. Por que você também não perdoou? Então você vai ficar preso até que você pague o último centavo. Ou seja, eu creio que vai ser esse confronto esse estágio de inferno e essa preparação para a vida eterna, vai ser esse confronto assim, ó, da justiça de Deus com a minha justiça. Para ver se a minha justiça, ela começa a se adequar à justiça de Deus. Eu entender que assim como eu fui perdoado, eu tenho que liberar perdão. Não que eu tenho, mas se eu entender o perdão sobre mim, eu vou começar a liberar organicamente esse perdão. Tá? Então eu creio que até esse julgamento de Deus vai ser assim. E se o cara não liberar perdão, não que Deus não vai perdoar ele, mas ele vai estar recusando também a vida eterna, o perdão de Deus. Tá entendendo? Esse é meu ponto de vista, tá, cara? É melhor do que o telão, né? Faz mais sentido. Faz mais sentido, vai passar menos vergonha. Que hora que é, rapaziada? Alguém entendeu? 12h40? Então dá pra falar mais um pouco. Então vamos lá, ó. Abre aí Salmo 73, 25 e 26. Muito bonito esse salmo, cara. É lindo. Se alguém achar e quiser ler. 73, 25 e 26. Isso. Salmos 73. Vou ler, tá? Está escrito assim, ó. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. É a minha herança para sempre. Olha que coisa linda, o salmista, muitos anos antes de Cristo, né, para ele a vida eterna e vamos dizer assim, esse galardão já é o ter Deus eternamente, cara, o estar com Deus eternamente, né? Não é uma recompensa. Eu creio que todas as linguagens que dá a entender que é uma recompensa, vamos dar um exemplo lá, Paulo ele fala que as nossas obras, elas passarão pelo fogo, vai ter um julgamento das obras, né? Daí você fica imaginando de novo lá, o julgamento, aí lá Deus sentado, e daí fala que as nossas obras passarão pelo fogo, aí você imagina lá uma esteira, um fogo aqui na frente, aí passou lá a obra do Brunão, pá. Aí a obra do Brunão, teve umas obras dele que era palha. E daí queimou, não sobrou nada. As obras dele, como assim palha? É as obras egocêntricas. Se eu querer praticar boas obras pensando nessa poupança com Deus, não é algo egocêntrico? Ou é algo orgânico? Não é, né? Puta, vou ajudar o... Vai querer algo em troca. Isso, eu vou ajudar o Celção, por quê? Porque um dia alguém vai me ajudar. E se ninguém me ajudar aqui na terra, eu vou ter uma recompensa lá no céu. Né? Você querendo ou não, cara, infelizmente, isso é o que move a maioria de nós. É o que move. Tá? Por quê? Por causa do nosso ego. E daí esse tipo de obra, Paulo fala que ela vai passar e vai ser queimada. Ou seja, não vai ter uma contribuição.
Agora daí o Brunão tem umas obras que é firmeza, que ela vai ser como o ouro. Ela vai passar pelo fogo e não vai derreter, mas ela vai permanecer. Ou seja, era algo precioso, é algo que ele fez organicamente, espontaneamente. Tá? Agora eu acredito que essas obras, como serão essas obras? Como vai ser essa recompensa, esse galardão, se não na mente do cara? Vamos dar um exemplo, as obras que eu fiz, palha, madeira, obras que eu fiz esperando algo em troca, não acrescentou em nada na minha consciência acerca de Deus, acerca do divino. Mas aquilo que eu fiz que realmente tem valor, aquilo que era o ouro, né? Ou seja, as obras que eu fiz assim, ó, organicamente, por querer ajudar, não até por eu falar assim, não, eu vou tentar ser uma pessoa melhor, eu vou ajudar o Bruno, não. Mas eu olhar para o Bruno e falar assim, puxa, mano, esse cara, eu posso ajudar ele, eu vou ajudar ele. Sem esperar nada em troca. Não teve mais sentido na sua vida de fazer sem retribuição Sim, nenhuma. sim. É que nem você falou do troco lá aquele dia. Embora assim seja algo que é praticamente obrigação. Hoje em dia as pessoas admiram. Né? Não é mais que a parte. Né? Mas hoje em dia as pessoas admiram de tão corrupto que está o mundo. E daí o que acontece? Essas obras, qual vai ser a retribuição dessas obras? Cara, a sua consciência com Deus. As boas obras significam que você já estava no alinhamento com Deus. Que a sua consciência acerca do divino, ela já está avançada. E conforme mais você conhece acerca de Deus, mais você recebe. Não recebe financeiramente, mas espiritualmente. A sua paz de espírito, a sua alegria na vida. É a saúde, né? É tudo, a saúde mental. Né? Cara, o galardão para mim é isso, mano. Você pode acreditar, não estou falando que você tem que acreditar, porque o Felipe acredita assim, você tem que acreditar. Mas esse hoje, é o meu ponto de vista. Que é algo assim espiritual e para mim é o que faz mais sentido. Porque assim, ó, se eu abrir mão, eu quero abrir mão da minha vida aqui na Terra, para conhecer mais a Deus. Tá? Para ter uma espiritualidade. E eu já entendi que eu sirvo a Deus no meu próximo. Tá? Espera um pouquinho, mas. E daí toda vez que eu sirvo o meu próximo, eu me sinto bem. Não porque, eu ajudei o cara, agora eu estou assim com Deus. Não. Porque cada vez que eu sirvo o meu próximo, eu começo a entender o sentido da vida. Que o mundo está uma porcaria, não é porque Deus abandonou o mundo, mas é porque o homem tem o livre-arbítrio e o homem só faz merda. E quando eu começo a fazer uma coisa boa, eu começo a entender que eu posso ser luz nas trevas. O que Jesus ele fala assim, ó, ninguém acende uma lâmpada e põe embaixo do sofá, da cama. Você acende uma lâmpada e põe no alto. Assim também são as vossas obras. Para quê? Olha que louco, para que os homens vejam e glorifiquem a mim. Glorifiquem a Deus. Então essas boas obras, esse ser corpo de Cristo, cara, é eu ser essa extensão do corpo de Cristo aqui na Terra, e as pessoas vão começar a ver esse caráter de Deus em mim. Tá? E isso já é parte do meu galardão, por conta da mudança de consciência que eu estou tendo. E essas obras passarão pelo fogo, e vai ter uma recompensa, por quê? Porque Deus vai me dar um prêmio. Ô Felipe, pô, aquele dia lá você deu uma marmitex pro fulano lá, agora eu vou te dar mais uma pedrinha aí na tua coroa. Não. É que à medida que, lembra que eu falo assim, que Deus ele dá água conforme a sede que a pessoa tem? É a mesma coisa. À medida que eu quero conhecer mais a Deus, a minha mente vai se tornando uma mente crística. E o meu galardão vai ser eu conhecer mais de Deus. Ele, que nem o salmista fala, que ele vai ser o meu presente, a minha herança eterna. Então não é algo, a poupança, o físico, mas é a nossa consciência acerca do divino. Tá? Pode falar, Marcos.